Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu já quero agradecer de coração o silêncio que vocês fizeram. Isso ajuda muito. E que seja assim sempre, né? Toda segunda-feira ajuda muito o trabalho da espiritualidade. A todos que estão em casa também, o nosso sincero alegria, muito coração, de todo o coração, muito obrigado. Bom, hoje é um dia diferente, né? Até por causa de ontem, né? Ainda está no ar o hálito, né? Do amor. As mulheres estão de parabéns, viu? As mães, né? Ainda até as mulheres. Olha, quando foi falado que somos a imagem e a semelhança, com certeza foi pensado na mulher, né? Semelhança de Deus. Então, ainda está pairando aqui esse cheiro, né? Do perfume, das flores, dos abraços, né? Dos beijos, dos sorrisos. Nossa, ontem foi dia, todas as casas, né? Muitas emoções. Para todas as mulheres que têm função de mãe, né? E que também são mães também. Muito bom. E é com essa emoção ainda, né? Presente em cada coração de nós. E nós vamos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos aqui, cantando a oração que o nosso mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
É isso aí. Esse é o tema dessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, lembrando assim: quando Deus nos criou, e aí nós estamos falando em termos de humanidade, tá? Não foi assim, criou os espíritos e abandonou, como se fosse uma bolinha de sabão que ficasse ao vento. Não, claro, tem uma finalidade a vida. E seria uma proposta divina para cada espírito criado que fosse a perfeição, alcançar a perfeição. A sua iluminação, através de quê? Através de conquistas várias. Para isso, tem que ter o aprendizado, tem que ter os conhecimentos, e para isso acontecer, acabamos nessa busca adoecendo. Então, na realidade, nós temos um corpo físico que adoece, as vísceras, né? Mas não quero falar sobre as doenças do corpo físico, porque tem um corpo espiritual que também adoece, igualmente. Mas também não é o assunto dessa noite. As doenças que nós vamos falar hoje são as doenças da alma. É a doença que está no espírito, que está na mente humana. E aí a gente volta a falar da humanidade. Porque nessa busca que o homem vem trazendo, nessa sua trajetória evolutiva, ele adoeceu, teve 3 doenças básicas que atrapalharam, travaram a evolução da espécie, que é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. A gente pode até encontrar alguém que já tenha superado, por exemplo, tenha superado o egoísmo. E a gente até fica muito feliz quando encontra alguém assim, que a gente até comenta com outra pessoa: olha, conheci uma pessoa aí que, olha, precisa de ver, está totalmente desprendida dos bens materiais. Às vezes, aí já é mais difícil, hein? Mas pode acontecer também de nós encontrarmos alguém que já esteja desprendido também de uma outra doença dessa, já se curou. Né? Já seja uma pessoa mais simples. Né? Agora, vai encontrar alguém que tenha sarado, né? Se curado das 3 doenças, aí já é uma referência nacional. Nós temos, claro, muitos brasileiros, né? Não vamos nem falar a nível de humanidade, que estão todos alcançaram, mas muitos brasileiros alcançaram. A nossa referência, aí eu já vou chamar até de padroeiro espírita, né? Que é o nosso Franciscano Xavier, que é uma referência muito importante para todos nós, principalmente para nós espíritos. Por isso que eu falei que é o padroeiro espírita nosso, né? Ele realmente conseguiu vencer, né? Tanto o orgulho, como a vaidade, como o egoísmo. Mas nós vamos conversar hoje, na realidade, sobre o orgulho, porque é a doença que mais tem prejudicado também, viu? E a sua vacina, né? Que é a humildade. Podemos dizer assim. Aqui nós temos um quadro, eu vou até aumentar o quadro, já botei ele aumentado, vamos ver. Ah, é isso aí. Aqui nós temos os dois, uma representação gráfica, né? Olha só, a prepotência arrogante do orgulhoso. Já não está nem aí, já está de costa. Você não é importante, eu não sou importante, ele é o cara, tá? E ali tem a postura do humilde, né? Eu não estou me referindo à roupa, não, hein? Eu estou me referindo àquilo que tem dentro de cada um. A humildade de cada um. É bem verdade que, ao ver isso aí, alguém já se lembrou de alguém, né? Ah, esse arrogante aí me lembrou de fulano, ou de fulana também, né? Mas o humilde também, a gente se lembrou de alguém. Mas eu também quero dizer para vocês que alguém pode ter se lembrado de nós, hein?
Com certeza, e que tenha sido pela personalidade do humilde, né? Tomara a Deus que seja. E se não for, um dia será, né, meus irmãos? Nós estamos na luta para alcançar isso aí. Então aí, olha só. Deixa eu virar aqui para isso tranquilo. Eu vou até me apoiar para ficar mais seguro aqui. Num sopro divino, no tempo, Deus deu a vida para cada um de nós. É aquilo que nós estávamos falando, né? Começamos simples e ignorantes. Nada sabíamos e fomos aprendendo as coisas. E foi nesse aprendizado que começamos a criar as nossas doenças. Porque quando nós fomos criados, né, meus irmãos, nós fomos criados simples e ignorantes. Não sabíamos nada. Acabou de ser criado, vai saber o quê? Nem tem noção do que vem a ser o Criador que lhe criou. Mas qual é a grande sacada, essa grande proposta? É que a gente alcance a sabedoria. Não é assim? Aí vem vários atributos, a inteligência, não é assim? Pelos estudos, a gente vai ampliando, né, culturalmente o nosso intelecto e vai facilitando a conquista da sabedoria. Então, vai murchando, né, a ignorância e vai aumentando a sabedoria. Mas a grande sacada é conseguir isso mantendo a simplicidade. Porque nós fomos criados simples. Não temos malícia, né? Não estávamos doentes ainda. Mas o grande lance seria esse. A gente conseguir alcançar a sabedoria, mas mantendo a simplicidade. Opa, eu acho que eu dei duas aí, né? Não sou muito bom nisso não, mas... já voltei. A pergunta de número 115 do Livro dos Espíritos, é isso mesmo. Alguns espíritos terão sido criados bons e outros maus? Olha a pergunta. Essa pergunta também pode ter parado na cabeça da gente, né? Estamos tão misturados aí, uns bons, outros maus. Teria sido criado assim? E a resposta de Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, como nós estamos falando, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. A intenção de Deus, na realidade, na sua criação é essa, alcançar a perfeição. E aí Jesus até nos deixou, né? Sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Olha só, a gente sabe que está uma alusão aí que é para a gente, não vamos levar o pé da letra, né? Ninguém vai ser perfeito como Deus. Mas ele fez uma comparação dessa a nível de proposta, tá? Para que a gente busque realmente essa perfeição. Não desista dela de jeito nenhum. E aí nós temos aqui assim. Tem muitas coisas que não têm vida. Nós quem damos vida para elas. Olha as coisas que não têm vida, que somos nós que damos vida para elas. Raiva, ciúme, inveja, egoísmo, vaidade, indulgência, resiliência, empatia, a fé, o amor, em letra maiúscula, o amor, entre outras. Mas as duas escolhidas para a nossa conversa da noite é o orgulho e a humildade. Isso acontece, como isso daí foi criado. Olha que interessante. Nós, meus irmãos, com certeza já experimentamos o poder. Pode estar certo disso. Em algumas encarnações, e são vários tipos de poder, certo? As esposas em casa têm um grande poder sobre os maridos. Como todos nós já fomos mulheres, e quem garante que não seremos, os homens não serão, seremos também. Temos o poder.
O poder, fama, glória, essas coisas, nós já vivemos isso. E é por isso que nós desenvolvemos esses problemas todos para nós. Porque, olha só, aí é uma briga, né? Vamos dizer assim, é um cabo de força. O orgulho e a humildade são inimigos em suas origens. Olha lá, para derrubar o outro não é fácil não, hein? Depois que a gente está doente, do orgulho, é difícil. As lições de humildade vêm, mas é muito difícil vencer. E a humildade alimentada, ela vai sufocando o orgulho. Então, não tem como acordar. Amanhã eu vou acordar humilde. Isso não existe, meus irmãos. Depende do tamanho da doença, porque as doenças, quando tem uma metástase dessa doença chamada orgulho, já pegou muito, já contaminou toda a mente humana, não vai ser fácil esse trabalho de renovação. Não vai ser fácil. Até se transformar numa pessoa humilde, ela vai ter que passar por muitas experiências. Deus não vai desistir de ninguém, não desiste mesmo. Mas vai ter que passar por todas elas, né? Então, vamos ver. Ser humilde significa reconhecer as próprias limitações, respeitar os outros e agir com bondade e gentileza, sem se considerar superior a ninguém. É uma virtude que envolve consciência de si mesmo e respeito pelos demais. E Jesus também, a gente pode não ter tido uma boa educação com os nossos pais. Aquilo que a gente entende que deveríamos merecer ou receber. Às vezes, mas isso não justifica muito não, viu, meus irmãos? Nem com os professores, nem com os amigos, porque se conhecer o Evangelho de Jesus, pode estar certo disso. Tem todos os ensinamentos para nós conseguirmos ser felizes através do código de moral. Olha só, ele não se esqueceu de nada. Essa parábola dos primeiros assentos, Jesus ali, ele nos ajudou para que a gente não passasse vergonha. Uma pessoa ser humilde. Não passar vergonha. Essa parábola, ela se refere, talvez alguns de vocês conheçam, que é aquelas bodas que teve os convidados, e aquela pessoa, ela se sentou na frente, nos primeiros lugares. Mas ela não era tão importante daqueles que estavam realizando o evento. E aí, ele foi obrigado, né? A pessoa envergonhou aquela pessoa. E é isso que Jesus não quer que a gente passe. Ele contou aquela parábola para evitar que a gente passe por uma humilhação dessa. Então, convidou ele para ir por lugares derradeiros. Ao passo que pegou aquela mais importante, que estava lá no final, vem sentar na frente. E ali ele falou, né? O humilhado, né? O exaltado, né? E o humilhado. Não vos exalteis, certo? E se aquele que é humilhado será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Ele deixou bem a fórmula, para que a gente seja simples, respeite. Ali está falando respeito, tem que respeitar as pessoas. A gente, quando chega em qualquer lugar, tem que respeitar. Se eu for corintiano, e eu não sou corintiano, mas se eu sou corintiano, entro numa casa que tem uma bandeira do Palmeiras, tem que respeitar. Oi, que bom, esse time deve. Tem que respeitar. Não importa a tendência que a pessoa tenha, certo? O vínculo religioso que ele tenha. Temos que respeitar o próximo. E sempre com humildade, né? A proposta, na verdade, é essa. Aí nós temos dois exemplos maravilhosos. Vamos conversar, porque aqui nós temos, olha lá, aquele que conquistou o território da humildade em si mesmo, tá? Já o faz naturalmente, sem esforço. Então, eu, por exemplo, vou ter que fazer um esforço muito grande, porque eu ainda não conquistei esse território. Então, para mim ser humilde, eu vou ter que me esforçar, porque eu ainda estou doente também, ainda tenho orgulho dentro de mim. Se alguém falar alguma coisa, ainda sou capaz com certeza, de ter uma reação emocional
que vai mexer comigo, vai abalar comigo. Agora, aquele que já conquistou, olha só, ele não faz esforço. Ele é naturalmente, se ele é assim. É de manhã, de tarde, de noite, ele encontra, onde ele estiver, aconteça o que acontecer. O nosso querido irmão Francisco de Assis, na verdade o nome dele não era Francisco de Assis. Era Giovanni di Pietro, né? Completamente diferente, né? E ele também, Assis, hoje a gente chama de Itália, né? Naquela época era Assis, a Itália é recente, viu? O ano que vem faz 80 anos que tem Itália, foi fundada a Itália. Era uma península itálica, né, que é chamado. E Assis não tinha nada, Assis não tinha nada, era um lugarejo qualquer. E hoje, lá na Itália, Assis é visitado que vocês não querem imaginar. Mas por que ele é visitado? Por causa da humildade, olha só. Se fosse arrogante, e ele é Francisco, porque ele criou aquela ordem, né? É uma ordem dos franciscanos que saía atendendo as famílias. O começo dele, até a adolescência, ele deu um pouquinho de trabalho. Mas depois ficou praticamente, virou Cristo, incorporou o Cristo em si e foi um exemplo de humildade e de trabalho com humildade. É a prece dele que o diga, né? Todos nós sabemos. A nossa referência brasileira, já conhecida, né, por todos nós, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele, em 1895, ele é uma referência porque se lá na Itália Assis ficou muito famosa, nós temos Pedro Leopoldo e Uberaba, que ficou muito famoso por causa do Chico também. Por causa do quê? Da humildade do Chico. É bem verdade que o Chico foi um exemplo maior, né? Mas pela humildade dele, com todo esse potencial e mediúnico, inclusive, mantinha tranquilo, sereno, não era ninguém, sempre se colocava, eu sou um cisco, ele sempre dizia, não é Francisco, eu sou um cisco. E aí, o que nós temos ali? Quando Pedro Leopoldo, começando ali em 1895, é um engenheiro chamado Pedro Leopoldo, viu? Na Central do Brasil, ele projetou e inaugurou aquela estação ferroviária. E em homenagem a esse senhor, esse engenheiro, foi colocado o nome da cidade de Pedro Leopoldo. Nesse mesmo ano, presta atenção, meu irmão, quem acompanha a vida de Francisco Cândido Xavier, nesse mesmo ano, 1895, também foi inaugurado lá a primeira fábrica de tecidos, que foi o primeiro emprego que o Chico Xavier viveu. E ali a gente sabe que ele também teve alergia e tudo mais. Mas olha só a importância. Então também ficou famoso. Nas nossas viagens, inclusive tem viagem marcada aí. Marcar viagem já começa a encher todo mundo, principalmente quem foi, acaba repetindo. Ajunta dinheirinho para poder ir de novo, porque é fantástico. O aprendizado que nós temos lá é fantástico. Eu quero acreditar que lá, como Assis, para a Itália, esse centro, aquele triângulo que fica ali, onde o Chico trabalhou muito, é muito importante. É bem no centro geográfico do Brasil, né? Se dividir o Brasil, você vê que a espiritualidade sabe muito bem onde colocar o amor, né? E ali o Chico é o amor, né? Presente. E aí é o problema. A gente chega na psicopatia, hein? A pessoa pode chegar a se transformar em um psicopata. Nós temos aí, ó, o orgulho ele ocupa espaço entre os companheiros no trabalho, na família, nas atividades esportivas, nas práticas religiosas também, culturais e principalmente na política, formando verdadeiros ditadores. E aí a gente chega, aquela pompa é tão grande que pode se transformar num psicopata mesmo, viu? É uma doença perigosa, tem que trabalhar mesmo isso aí, viu?
Chega, aí fica aí, ó. Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Vocês são vocês, eu sou o cara. Ele põe isso na cabeça e vive essa ilusão. E aí fica, olha, o caridoso, sem humildade, é um jogador. Caridoso, eu vi fulano fazendo uma caridade. Mas se ele não for humilde na caridade, na prática da caridade, ele é um jogador, ele está jogando, ele está buscando um retorno, algum interesse, né? Ele quer se promover. Isso é muito comum. Nossa, se promover, autopromoção. Estou fazendo o evangelho aqui, estou me autopromovendo de repente. Porque eu fiz, eu fui, eu faço, eu fiz e tal. Em 1900 e não sei quanto, 2000 e tanto, eu posso falar 1900 e pouco, muitos aqui já não podem, né? Já é de 2000 para cá. Eu já sou um pouquinho mais idoso. Então, e a gente vai falando, e vai se promovendo. É difícil. E aí nós chegamos num outro... Aí, olha, esse cara sou eu. O Roberto Carlos, ele, cara, apaixonado, olha lá. Apaixonado e muito bem intencionado numa canção, ele gravou Esse Cara Sou Eu. Olha só. Nossa Senhora. Quem conhece a letra dessa música... Um pedaço dela, ele diz que ele é a pessoa certa para ela. Eu sou o homem certo para você. Vou te fazer feliz. Na sequência ele vai dizendo isso. Eu vou te adorar. E ainda que você chore, eu vou enxugar as lágrimas do teu pranto. Olha isso. Então, imagina o que deu para a concorrência. Coitada da concorrência. Quem ouve a música fala, esse cara só ele, não tem ninguém. A mulher vai querer ele de qualquer maneira. Os concorrentes ali, ninguém ganha desse personagem que ele criou, né? É bem verdade que muda um pouco, mas vale figurativamente para a gente entender, né? E aí, olha, eu quero falar uma coisa para vocês, viu? Respeitosamente falando, porque eu sempre fui um pouco desligadão, né? Mas eu sei que tem pessoas que são muito mais, são bem diferentes, né? São mais compreensivas, vamos dizer assim, naquilo que se entende como mulher, né? Uma dama, vamos dizer assim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, viu? Abrir a porta do carro, entregar flores semanais, pode ser um rito, pode ser um ritual de bom começo só, viu? Isso não vai ser para sempre não, viu? Pode comer as mulheres, olha, que delicadeza, que homem nobre, que humildade, que amor que ele tem no coração. Cuidado. Pode ser os primeiros 15 dias, de repente vai até um pouco mais, né? Fantasia, aquela ilusão. Mas logo, logo, olha, eu vou sair, tu fecha a porta aí, tá? Olha lá. Orgulhoso não pede desculpa, né? Ui, rapaz, orgulhoso não pede. Ele vai escapar. Pedir perdão, então, meu Deus do céu, deve ser um sofrimento para um orgulhoso pedir perdão. Já pensaram em alguém, né? Com certeza alguém pensou em nós. Olha lá. E ele fala, e outra coisa difícil, falar, eu não sei, eu não entendi. Nossa, que dificuldade. Vai gaguejar. Vai desviar, mas não vai falar. Porque aí ele acha que vai se humilhar, né? Eu não entendi, então eu sou inferior. Não pode ser. O orgulhoso tem que ser sempre acima. Ele entende tudo, sabe tudo. Ele é o dono esse cara sou eu, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? O item 11, o orgulho e a humildade. É o título do capítulo, né? Do item, aliás.
Então, o padre Lacordaire inicia assim, olha que início de humildade, meus irmãos. Esse padre Lacordaire, ele era amigo de um outro padre francês, que se comunicavam, deixaram muitas mensagens para o livro dos Espíritos, não, mas para o Evangelho segundo o Espiritismo. E eles tiveram uma proposta revolucionária naquela época que incomodou o Papa Gregório. Olha só, porque eles eram reformistas na ideia de um conceito novo a respeito de Jesus e a respeito do amor ao próximo e tudo mais. Então, ele inicia assim, olha que início, está lá para vocês lerem, viu? Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível. E que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Olha que coisa. E ele era uma autoridade, hein? Não é qualquer um que está falando isso, não. Olha como é que ele vai começar a mensagem, porque eu peguei só o começo do item 11. Eu aconselho vocês lerem isso aí, para vocês verem que lindo que é. Uma pessoa, quando é aquilo que eu falei, ele já é em si, ele não se esforça para ser, ele vai falando e ele pede ajuda lá. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível. Porque, como quem diz, se eu for sozinho, eu vou quebrar a cara. Talvez vocês não compreendam o que eu vou falar. E parece que foi a semana passada que falaram aí, foi a semana passada que a Yara comentou, um escritor que estava todo feliz porque ele fez um livro que poucas pessoas entenderam. Olha isso, hein? Eu fiz um livro aí, muito poucas pessoas entenderam. Eu sou o cara, né? Fiz um texto, né? Tão bem elaborado, né? Mas incompreensível, né? Não conseguiu passar a mensagem, mas para ele, essa daí, né, meus irmãos? Isso aí tem uns historiadores que eles dizem que isso aconteceu na noite de quarta-feira. Mas está registrado como a noite de quinta, tá? A Santa Ceia. E olha que maravilha, sempre falando, né? Olha que exemplo que Jesus deixou, meus irmãos. Os apóstolos, pessoas comuns, simples, ignorantes, isso é sempre ignorante, tá? Ele que vai lavar os pés de um por um, enxugar com a toalha que estava no corpo dele. Olha isso, houve até rejeição. Teve apóstolo lá, o Pedro mesmo, falou, não faz isso, pelo amor de Deus, eu não sou digno que isso possa acontecer. E Jesus retruca, não, tem que ser feito assim. Para que é isso aí, meus irmãos? Olha só, o maior que possa imaginar que já teve no planeta Terra vai lá lavar o pé, enxugar os pés. E não é só lavar, não. Eu vou enxugar para te deixar igualzinho, só com os pés limpinhos. Quem fez isso? Jesus. Quer dizer, o melhor exemplo que pode ter para nós é isso. E muitas vezes nós não queremos nem encostar, vai dar um abraço, dependendo de quem é, já tudo bem, só encosta a mãozinha, tchau, tchau. É verdade. Tem muita gente que só dá um abraço de encostar os dedinhos. Principalmente se não tiver com uma roupa bonita, mas se chegar de helicóptero, meu Deus do céu, faz fila para abraçar. Então, essa oração, nós vamos ler junto, viu? Esse aí foi o Dr. Risse que fez. Nossa, eu achei linda demais. O Dr. Risse é o mentor da nossa casa. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem, tá? Vocês podem até não ter visto ele, eu também nunca vi, mas eu senti a presença dele muitas vezes. Olha só. Olha que prece, pessoal. Essa oração foi feita por Dr. Risse agora recente, dia 1º de março. Quando no segundo encontro de estudos, foi o segundo e o último encontro. Nós tivemos 2 encontros. Nesse segundo ele encerra assim, olha só. Pai da vida, da bondade e da justiça, rogamos nesse santo momento que os teus mensageiros de luz estendam
estejam presentes na terra. Que esses mensageiros nos reafirmem a mensagem da coragem e de entusiasmo pela vida. E que cada um de nós, sabedores do compromisso assumido, não percamos mais tempo na infelicidade vulgar. Olha que coisa linda. Recobremos a nossa vontade de viver, a vontade de agir através da gratidão, que levanta a nossa emoção para a felicidade. Senhor, muito obrigado. Que Jesus, o nosso Mestre, continue nos orientando, nos encaminhando na sabedoria para a libertação de nós mesmos. Graças a Deus. Olha, pessoal, não dá para tirar uma palavra nem colocar uma vírgula a mais. Está perfeito, muito redonda. Isso aí mexeu muito comigo, porque isso aí me distancia, né? Me distancia. Cada vez que eu me deparo diante dessas propostas, eu fico tão distante. Me vejo distante, né? E aí, me despeço de vocês, pedindo a todos encarecidamente que mantenham, antes de vocês ir embora, eu vou fazer um pedido para vocês. Nós temos lá na frente umas senhoras artesãs mesmo, que se comprometeram com a casa de fazer, para os Dias das Mães, algumas lembranças que pudessem ser adquiridas. E muitas pessoas que às vezes não têm dinheiro, né, o suficiente. E eu acredito até que o preço hoje baixou, se vocês puderem passar lá na frente, até bem prestigiando o trabalho delas, que se dedicaram tanto, vai ajudar elas e a casa mesmo, né? Vamos ao pessoal que está em casa, pedir todos vocês também, que nós fechamos os nossos olhinhos, o nosso sentimento de gratidão seja o mais profundo possível, que aqueles que estão em casa com a sua aguinha ao lado, vamos todos juntos, coração a coração, interligados com o coração de Jesus. Vamos dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Podendo sair no silênciozinho é bom, tá? O trabalho da espiritualidade. Muito obrigado.